Olha, eu vou falar agora com vocês, aqui que nos acompanham, sobre trabalho escravo. O trabalho análogo à escravidão. Esse trabalho que é encontrado em algumas regiões ainda do estado do Piauí e, infelizmente, é um estado que tem tido muitos casos flagrados dessa situação. A fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho flagrou nos municípios de Jatobá e Castelo 18 pessoas em condições análogas à escravidão. Os trabalhadores não tinham vínculo com o emprego e viviam em condições precárias de alimentação e moradia. Confira. As cenas se repetem. Os trabalhadores dormem em redes armadas em árvores. A alimentação é preparada de forma improvisada. Sequer água potável é disponibilizada. Mais uma vez, as condições precárias envolvem a extração da palha da carnaúba. A operação foi realizada pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho. As equipes de Brasília percorrem o país. No Piauí, foram resgatados 8 trabalhadores do município de Jatobá e outros 10 de Castelo do Piauí. No grupo, havia ainda um garoto de 16 anos. Além das condições análogas à escravidão, a presença do adolescente configura trabalho infantil. O grupo já deixou o Piauí, mas o chefe de fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho no estado explica que os trabalhadores exerciam atividade também sem qualquer contrato firmado legalmente. Além de ter que pagar as verbas trabalhistas, são lavrados os autos de infração, que vai ser aberto o prazo para a defesa dos empregadores. É feito um relatório que é encaminhado para o Ministério Público do Trabalho, onde vai ser feito também ações judiciais na esfera trabalhista, e também é encaminhado o relatório para o Ministério Público Federal. Os trabalhadores resgatados têm direito a 3 parcelas de seguro-desemprego especial concedido a pessoas resgatadas nessas condições. Também são encaminhados aos órgãos municipais de assistência social para atendimento prioritário. Foi aplicada ainda uma multa rescisória aos responsáveis, no total de R$ 64 mil. Os empregadores podem ainda ter o nome incluído na chamada lista suja do trabalho escravo, dificultando negociações no mercado e acesso a crédito em instituições financeiras. Muitas vezes os trabalhadores são convencidos a essa relação precária porque imaginam que possa ser mais vantagem. Melhor ter emprego assim do que não ter. A situação não é fácil no Brasil, a quantidade de pessoas que vivem na informalidade é gigantesca, mas nada pode justificar uma relação de trabalho como essa que você está vendo aí nas imagens, que mostra a situação precária de instalação desses ambientes, desses locais de trabalho, que oferecem risco à saúde das pessoas, que oferecem falta de conforto a esses trabalhadores. Olha os ambientes que são utilizados para necessidades fisiológicas, para higiene pessoal. É isso daí que você está vendo nas imagens. Olha só, a maneira como eles estavam alojados, completamente inadequado. Hoje não se tem mais nada que possa justificar uma relação como essa. As pessoas precisam estar sempre, claro, muito bem informadas, precisam saber quais são os seus direitos e precisam fazer com que esses direitos aconteçam. Se as pessoas não têm condição de contratar, olha aí a condição que eram feitos os alimentos, não pode. Se a pessoa não tem condição de contratar um serviço, oferecer dignidade ao trabalhador, então você não tem condição de empregar ninguém. Essa é a questão que precisa ser colocada para a população e o Ministério Público do Trabalho tem feito essa missão. A Gorete está ao vivo e fala para nós a respeito dos números no estado do Piauí de resgate de trabalhadores em condições similares nesses últimos tempos. Gorete, boa tarde para você. Boa tarde, Joyce, a você e a todos. A gente tem dados dos últimos 3 anos. Em 2019, por exemplo, foram 61 trabalhadores resgatados nessas condições que vocês viram há pouco aqui no estado. No ano passado, em plena pandemia, foram 41 trabalhadores. E este ano já são 46 até o momento. A gente continua falando sobre esse assunto agora com o Procurador-Geral do Trabalho, Edino Moura, trazendo outras informações para a gente. Felizmente, são cenas que se repetem. A gente até imaginava que o Piauí teria avançado em relação a essas condições. Isso agora mostra que, na verdade, continua em situações muito semelhantes a décadas passadas, procurador. São pessoas reincidentes nessa atividade? Boa tarde.
Boa tarde. Infelizmente, essas cenas dessa operação, né, eu tive a oportunidade de participar, ela causou uma tristeza muito grande, porque a gente já está fazendo um trabalho há algum tempo nessa cadeia produtiva da Feira da Carnaúba, tentando eliminar esse crime de trabalho escravo dessa cadeia. A gente tinha sofrido alguns avanços e, infelizmente, de 2020, 2021, talvez também impulsionado aí pela situação, cenário econômico do país, questão de pandemia, nós tivemos um retrocesso enorme, né? E a gente pôde verificar isso aqui, bem próximo de Teresina, a gente ainda conseguir, a gente resgatar trabalhadores nessas condições. O senhor falou da pandemia, acabou atrapalhando também esse processo de fiscalização? Sim, o ano de 2020, o número de fiscalizações ele foi muito reduzido. Em razão da pandemia, ou seja, a dificuldade de você conseguir pessoal, muita gente não podendo se deslocar, tendo que ficar em casa. Então isso atrapalhou a fiscalização. Nós estamos retomando esse ano com força total, né, intensificando isso a partir de agora, sobretudo nessa cadeia, porque ela inicia basicamente em agosto e vai até dezembro desse ano. A nossa intenção é intensificar as fiscalizações para que nós possamos ter todo mês 1 ou 2 fiscalizações aqui no estado do Piauí. Bom, pelo menos 6 anos, a legislação brasileira, ela trouxe um fator que seria inibidor disso, né? Que é a lista suja do trabalho escravo, que impõe uma série de restrições para esses empregadores, a exemplo da restrição, inclusive, de crédito por parte de instituições financeiras, ou o fato de toda essa transparência acabar atrapalhando negociações, inclusive com o mercado internacional, já que o produto Piauí também é um produto de exportação. A Feira da Carnaúba, nem assim se foi capaz de frear, né, essa atividade legal aqui no estado do Piauí, ou está faltando punição, procurador? Veja bem, esse fenômeno, ele acabou, o que acontece na verdade é que os verdadeiros empregadores, eles se escondem atrás de pessoas sem as mínimas condições financeiras para poder viabilizar aquele tipo de atividade. Então, quando eram flagrados esses trabalhadores, o que ocorria? O nome daquela pessoa simples vai para a lista suja, ela realmente não tem nenhuma pretensão de empreender efetivamente, não vai buscar recursos no mercado financeiro, ou seja, ela acaba não sofrendo nenhuma das consequências que se busca alcançar com a lista suja. Porque o verdadeiro empregador, ele está oculto nas sombras atrás desses laranjas. Nesta operação aconteceu um fato diferente, ou seja, nós conseguimos identificar efetivamente quem eram esses trabalhadores, esses empregadores que se escondiam atrás dessas pessoas mais simples e sem recursos para a atividade econômica. Então agora a gente imagina que a lista vai efetivamente conseguir produzir um efeito maior, porque nós alcançamos aqueles que efetivamente financiam a atividade. Jorge, tem uma pergunta. Edson, eu queria ajudar o trabalhador que está acompanhando a gente a esclarecer uma questão. Nós estamos vendo aí algumas imagens. Na cabeça da maioria de nós está a seguinte questão. A obrigação do empregador é dar salário, assinar a carteira e fazer ele cumprir a jornada de trabalho lá que ele foi contratado. Mas as imagens que a gente está vendo aqui tem ventilador, rede, tem panela, material de armazenamento da água. Que relação isso tem com o contrato de trabalho, com relação de trabalho? Por que o trabalhador, o empregador, tem obrigação com banheiros ou coisas desse tipo? O que é que diz a lei do trabalho e o que exatamente eram essas estruturas nessa operação que vocês montaram agora? Veja bem, na verdade o empregador, ele tem, além dessas obrigações que nós podemos chamar de mais comezinhas, mais singelas, mais simples, que é pagar o salário, exigir o trabalho por uma determinada quantidade de horas, ele tem outras obrigações que normalmente estão previstas naquilo que nós chamamos de normas regulamentadoras. Elas têm sua origem na CLT, na Constituição, e existem uma série de normas regulamentadoras que dizem exatamente quais são as normas de saúde e segurança do trabalho e de conforto nesses locais que o empregador tem que ofertar ao trabalhador. No caso específico do alojamento, que a gente viu aí nessa matéria, os alojamentos, você não tem obrigação de alojar trabalhador. Então o trabalhador vai para o ambiente de trabalho e depois ele vai embora. Mas se você aloja, porque é muito mais fácil para você, empregador, permanecer com o trabalhador ali, próximo do local de trabalho, aí você atrai para si a obrigação de ofertar um alojamento adequado.
um alojamento seja digno e com todas as obrigações que estão previstas nessas normas regulamentadoras. Agora, se você não tem um alojamento, mas no ambiente de trabalho, o empregador tem a obrigação de ofertar um ambiente de trabalho digno também. Então, ele tem que oferecer água. Por isso você vê essas garrafas térmicas, que não era o caso aí, porque na verdade essas garrafas pertenciam aos próprios trabalhadores. As redes pertenciam aos próprios trabalhadores e essa é uma obrigação do empregador. Quero agradecer então, procurador Edno Moura, pelas informações prestadas aqui ao Jornal do Piauí, trazendo esses esclarecimentos, o que define a lei, né? Por que esses trabalhadores estão em condições que são consideradas semelhantes à escravidão, Joelson, e que, infelizmente, acabam se perpetuando, né, aqui no estado do Piauí e em outras unidades da federação também. Joelson?